Olá, caro aluno e aluna, estudante da Palavra de Deus, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Estamos estudando o tema de teologia bíblica com subtemas dentro desta proposta de ensino e especificamente tendo um olhar para as epístolas e o livro do Apocalipse. Quero desejar que seja um momento mais de edificação à luz da palavra de Deus. Esta já é a nossa terceira aula. Na primeira aula, nós tivemos aqui uma aula introdutória ao método que estamos utilizando para o estudo de cada um dos assuntos, portanto, torna-se imprescindível que você assista a esta primeira aula para saber todo o passo a passo e os caminhos, ou o caminho que nós estamos utilizando no estudo de cada tema. Na segunda aula, nós tivemos o estudo sobre o tema da fé e obras, tendo como lugar teológico a epístola de Tiago. Vamos, portanto, apresentar o tema desta nossa segunda aula. Estamos dentro de epístolas universais e hoje nossa proposta será falar sobre um tema também muito especial, que é o tema do sofrimento e da glória. Do sofrimento e da glória. Apresentando o nosso tema, que estamos tratando como tema teológico, e claro, como já disse, vamos aplicar a metodologia sugerida a este tema, focalizando especialmente na primeira epístola de Pedro. Então, estamos dentro aí de uma temática abordada na literatura pedrina, onde este tema, dentro desta literatura, deste texto, ele é bastante proeminente. E a partir dele, abrimos um pouco mais com complementações que virão por meio de outras referências que sejam relevantes a este tema, tanto nas epístolas gerais, quanto também em Apocalipse, quando isso for aplicável. Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Nosso local teológico, locus teológico, encontra-se em 1 Pedro, primeira epístola pedrina. Pegue a sua Bíblia para que seja um tempo de estudo, crescimento e edificação. E vamos ler o que Pedro ele nos propõe nesta epístola. 1 Pedro, capítulo, é o capítulo de número 4 e o versículo de número 12 a seguir. A epígrafe em minha Bíblia está parousia e últimas exortações. E aqui Pedro vai tratar do assunto da provação ou do sofrimento. Assim está. Amados, não vos alarmeis com o fogo em meio a vós e para vossa provação, como se algo estranho vos acontecesse. Mas, como partilhais os sofrimentos de Cristo, alegrai-vos de modo que possais também exultar com grande júbilo na revelação de sua glória. Nesses textos iniciais que nós acabamos de ler, nós temos já a apresentação do sofrimento que Pedro aqui traz como algo bastante interessante, pois ele, ao se referir à sua audiência, à sua comunidade, aqueles que receberão esta mensagem, ele traz esta ideia de que o sofrimento não deve causar estranheza, já que o sofrimento é pertinente à vida cristã.
E ele ainda diz mais, ele diz que nós, na verdade, ao nos tornarmos cristãos, partilhamos do sofrimento de Cristo. E, ainda diz mais, já que partilhamos do sofrimento de Cristo nesta terra, teremos como resultado também partilharmos da glória de Cristo quando de sua segunda vinda, sua parousia. Isto posto leva-nos já a um entendimento inicial, claro, né? Mas que faz muito sentido, Pedro, então, colocar juntos, né, estes dois conceitos, o conceito de sofrimento e o conceito de glória. E quando ele diz-nos sobre que o sofrimento é parte integrante da experiência cristã, ele também nos informa que esta experiência de sofrimento precede o que está por vir, portanto, a glória prometida por Deus. Isto, sem dúvida, abre-nos a porta para compreendermos um pouco melhor o que é que Pedro está querendo dizer quando ele trata do sofrimento e da glória em um mesmo texto, mostrando-nos, portanto, que aqui sofremos injúrias, como 14, se sois injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque em vós repousa o Espírito de Deus e da glória. É um olhar para o sofrimento de uma maneira diferente, sem dúvida alguma. Nós, quando olhamos para o sofrimento, temos aquela sensação e aquele sentimento, às vezes, de abandono, às vezes, não é, de que estamos pagando por algum mal, mas não é o olhar de Pedro para o sofrimento. O olhar de Pedro para o sofrimento é que, tal qual Cristo sofreu, nós precisamos sofrer também. E que este sofrimento precisa produzir algo em nós. Ele deve agir de maneira pedagógica, didática e nos oferecerá, sem dúvida alguma, irá gerar em nós algo proveitoso. Então, façamos aqui o que estamos propondo em cada um dos temas que iremos abordar, uma análise, ainda que pequena, mas uma análise linguística. Sofrimento e glória. Temos aqui o verbo, temos aqui, que é o verbo sofrer, temos aqui o substantivo, né? Passou e patema, que refere-se à experiência de adversidades, perseguições e dores físicas ou emocionais. Porém, não é qualquer sofrimento, não é qualquer perseguição, não é qualquer dor e também não é por qualquer motivo. É por causa da fé cristã. Logo, Pedro está trazendo um conceito de sofrimento que está atrelado à fé que nós recebemos, à fé que nós praticamos. A segunda palavra que nós vamos também estudar é a palavra doxa, glória, que indica a honra, a magnificência futura que vem, claro, com a presença divina e que todos os crentes esperam compartilhar com Cristo. Então é a glória de Cristo, é a glória de Deus, é a glória que está por vir. São dois vocábulos, dois termos que Pedro traz dentro deste lugar teológico que estamos analisando. E assim, nós precisamos começar a compreender como Pedro se utiliza do conceito de sofrimento, do conceito de glória, dentro do contexto histórico e sociocultural em que ele está vivendo. Claro que certamente você já está partindo de um conhecimento panorâmico, bíblico, do conhecimento desta carta, desta epístola, com que objetivo Pedro escreve, com que intenção
Pedro escreve, mas só para a gente relembrar essas questões, esta primeira epístola de Pedro é dirigida a cristãos que enfrentam perseguições, enfrentam desafios por causa de sua fé. Logo, a comunidade de Pedro com quem ele interage, logo estas pessoas, ou esta audiência de Pedro, esses primeiros leitores de Pedro, eles estão em meio ao sofrimento. Eles estão em meio às perseguições. Logo, a mensagem que Pedro traz ao considerar o sofrimento e a glória é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de perseverança. Então, o que Pedro está fazendo? Pedro, na verdade, está sendo usado por Deus para oferecer a estes irmãos, não é, esses leitores, uma perspectiva nova sobre o aspecto do sofrimento, levando-os a considerar que esse sofrimento produz algo e não somente produz, mas leva ou leva-nos, não é, a uma esperança futura. E essa esperança futura que está reservada ao leitor de Pedro é a glória futura. É a glória futura. Então, pensemos um pouco no que é que Pedro está trazendo para esses leitores, o que Pedro está apresentando a essa audiência, a esta comunidade que recebe a sua escrita. Pedro, na verdade, está trabalhando de um tema bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, embora estejamos com um olhar mais para o Novo Testamento, que é o tema do sofrimento seguido pela glória. E se nós olharmos, este tema está enraizado na narrativa cristã e que reflete o caminho de Cristo, sua paixão e ressurreição como modelo dessa experiência cristã. E é claro que Pedro, ele fala disso, mas como partilhais os sofrimentos de Cristo. Então, o cristão, inerentemente à sua fé, ele compartilha não somente das bênçãos da salvação, mas também do sofrimento em Cristo. Assim como Cristo foi crucificado, nós somos crucificados nele, assim como ele padeceu e sofre e sofreu, nós também. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos, no capítulo 2, ter o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que sofreu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, olhando para o contexto bíblico, este tema é um tema não somente encontrado neste lugar teológico que estamos apresentando, da primeira epístola pedrina, mas também em toda a narrativa cristã. E, assim sendo, né, já conseguimos, então, apresentar uma síntese teológica ou algumas reflexões teológicas a partir deste tema. Esta relação que envolve sofrimento e glória, conforme Pedro apresenta, discute, não é, reflete na sua primeira epístola, na verdade sublinha que o sofrimento é um aspecto, e pare para pensar, para refletir, um aspecto intrínseco da jornada cristã. Primeiro, é inerente. Não há como ser um cristão e não sofrer, não é? E não ter as marcas de Cristo, o sofrimento de Cristo. Se o cristão é genuinamente cristão, em sua fé cristã, ele sofrerá, ele padecerá. Jesus disse: no mundo tereis aflições, então solicita que cada um de nós tenhamos bom ânimo para superarmos essas adversidades que envolvem a vida terrenal. Então, primeiro, é inerente, é intrínseco ao viver cristão, à jornada cristã. Mas também temos a reflexão de que este sofrimento, ele também é momentâneo, já que o sofrimento está para esta vida, o sofrimento está para este tempo terrenal e que ele tem prazo de duração. Não sofreremos por toda a vida
estendendo-me inclusive à vida eterna. O sofrimento ele tem começo, meio e ele tem ou terá fim. Também é importante refletirmos sobre o tema do sofrimento, considerando seu aspecto pedagógico, didático, porque o sofrimento nos prepara. E ele não só prepara no sentido de trazer maturidade, trazer experiências novas, nos fortalecer em nossa fé, como ele também conduz. Pedro está dizendo que esse sofrimento nos conduz a um momento de exaltação, nos conduz a um momento de glorificação, ou seja, há um fim deste sofrimento com a parousia que ele apresenta nessa perícope que estamos analisando. Então, o sofrimento prepara e conduz para a glorificação final que nós temos em Cristo Jesus, ou teremos em Cristo Jesus. Ainda dentro desta ideia de sintetizarmos, ou seja, a nossa reflexão teológica, né, trazermos aqui uma resposta, né, ao sofrimento momentâneo, nós temos que o tema do sofrimento, somado ou conjuntamente analisado com o tema da glória, reforça a esperança de cada um de nós, já que a nossa esperança é de vivermos com Cristo por toda a eternidade, e isso ocorrerá dentro de nossa visão pré-tribulacionista por ocasião do arrebatamento, do harpazo, não é? Do rapto da igreja, em que enxergamos um movimento de subida, não é? Antes do movimento de descida da igreja. Então, olhando para o movimento, a dinâmica é: primeiro a igreja sobe, depois ela desce, sobe pelo arrebatamento e desce pela parousia, não é? No momento da glória de Deus. Então, nós temos esta esperança. Logo, falar de sofrimento e glória é falar da esperança da igreja, reforçar essa esperança. Mas também é um reforço para a resiliência cristã. Aqui nós então alcançamos esse saber, essa reflexão teológica de que é exigido ao cristão que ele resista, que ele persevere, que ele adquira em meio a dor, sofrimento, lutas, perseguições, resiliência, ok? Diante de qualquer que seja a adversidade. E então enfatiza que esse sofrimento presente, logo ele será superado pela glória eterna que aguarda os fiéis. Um olhar para a glória certamente nos ajudará a vivenciarmos essa experiência de sofrimento ou de adversidades, sabendo que logo, logo elas findarão e nós alcançaremos a glória tão desejada e esperada. Pensemos neste tema, saindo do nosso lugar teológico, que é Pedro em sua primeira epístola, e trazendo corroborações a partir de outros escritos no Novo Testamento, como, por exemplo, o que Tiago ele nos traz de informação sobre esta ideia de sofrimento e glória, esse tema do sofrimento e glória trabalhado conjuntamente. Carta de Tiago, em seu capítulo de número 1, olha o que nos diz o verso de número 2. A epígrafe no texto da Bíblia que estou utilizando, na versão que estou utilizando, diz: a alegria vivida na provação. A alegria vivida na provação. Então, veja que é um olhar diferente para a provação. Não é? Considerai, irmãos meus, uma alegria perfeita passardes por diversas provações. O 3. Sabendo que a prova de vossa fé produz perseverança. Já que para Tiago, de igual forma, já temos visto em Pedro, essa provação ela está para uma produção. Então há uma pedagogia, uma didática, um ensinamento, não é? E que produz algo para nós, nesse caso, perseverança, resiliência, que a perseverança torne-se uma obra
perfeita, que a vossa resiliência seja tal de que nada, absolutamente nada, consiga lhe tirar, não é, desta fé, desta jornada, porque se tornará robusto. Então, esta provação, essa perseverança deve se tornar perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem falhar em nada. Então, Tiago contribuindo para essa temática, ele, falando à sua audiência, falando aos seus leitores, e estendido a nós, leitores do século XXI, posteriormente falando, não é? Que há um encorajamento sobre o sofrimento, porque o sofrimento deve produzir em nós alegria e não tristeza. Vez por outra, procuramos analisar o sofrimento, pensando que fiz de errado, por que esse sofrimento, por que essa dor, desejando imediatamente que este sofrimento acabe, muitas vezes determinando esse sofrimento, usando até Deus nessa determinação, e Deus, na verdade, está usando o sofrimento de maneira pedagógica para nos trazer ensinamentos e esperando e aguardando que nós, então, nos alegremos no sofrimento, sabendo que estamos partilhando dos sofrimentos de Cristo pela fé em Cristo. Logo, sofrimento em Tiago testa a fé. Como ele mesmo diz, esta fé que é provada, a prova da vossa fé e que deve produzir perseverança. Vamos para um novo texto, né, um novo local na Escritura Sagrada, um novo endereço. Caminhemos para o endereço de Apocalipse, a referência de Apocalipse, capítulo de número 2, e é interessante olhar para o capítulo 2 do livro do Apocalipse, porque neste versículo de número 10, nós temos a intensificação, né, a intensidade das lutas e das provas. Pode acontecer que a prova, a luta, a adversidade seja tão grande que nos leve à morte física neste período terrenal. Cesse a nossa vida aqui. Quer ver? Versículo de número 10 diz assim: Não temas, João escrevendo por ordem do Cristo, a revelação do Cristo para a igreja de Esmirna. Dizendo a esta igreja, ele diz: Não temas o que está por sofrer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Assim tereis uma provação de 10 dias, mas 10 dias com muita intensidade. E aí ele diz: Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então veja que o sofrimento de Cristo, à luz do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo, como diz Paulo aos Filipenses 2, não é? No hino cristocêntrico ali que ele prepara para nós, ele diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, esta igreja de Esmirna passaria por uma provação que levaria muitos a morrerem. E o texto diz: ser fiel até a morte. E te darei a coroa, olha novamente aí, a coroa da recompensa, a coroa da vida. E aqui então incentiva a fidelidade até a morte. Logo, a aprovação, ela pode, né, a depender de sua de o quanto ela é intensiva, né, da sua intencionalidade, ela pode chegar ao ponto de levar alguém a falecer. É o caso de enfermidades, não é, que muitas vezes acaba acontecendo, ou então, não é, de situações que pessoas outras levam à morte desse sujeito, deste alguém, enfim. Vamos para um outro texto, e este mostra-nos o que já temos conceitualizado nesse nosso estudo, que é o sofrimento passageiro, temporal. Apocalipse 21:4, estamos na perícope em que João apresenta novos céus e nova terra, e aqui então ele vê esse novo céu, nova terra, mas no 4 ele diz assim, ó, e é interessante, ele, Deus, né, enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor haverá mais, pois as primeiras coisas passaram.
Então, esse texto descreve que a glória final, onde Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos crentes e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Ou seja, aquilo que é temporal passou e se estabeleceu o que é eterno, e assim conseguimos chegar àquilo que vamos tratar como nossa conclusão deste tema. Sofrimento e glória, como tema teológico, nos oferece uma perspectiva esperançosa diante das adversidades. Então, o texto sagrado no Novo Testamento, a partir de Pedro, da primeira epístola pedrina, e já vimos que também corroborado por outros escritores em outras partes do Novo Testamento, traz-nos um olhar para o sofrimento, gerando perspectiva esperançosa diante de qualquer que seja as adversidades. Esperançosa porque durante a aprovação temos ensinamentos, temos algo que Deus quer produzir em nós e ela nos conduz para o que aguardamos, a nossa esperança eterna, vencermos todo o sofrimento terrenal e chegarmos na glória. Então, embora estas provações, sofrimentos, lutas, perseguições sejam reais e muitas vezes bastante intensa, nós sabemos que ela é temporária, ou são temporárias. Por isso, Paulo também diz, não é, poderia contribuir aqui, a nossa leve e momentânea tribulação. Não tem como se comparar com o peso da glória que está por vir. Portanto, então, nós temos algo que ainda ocorre e que loguinho, um pouquinho de tempo, não é? O que há de vir virá e não tardará, e quando vier, então nós teremos este momento de repouso, este momento de não mais sofrimento, pois a glória ela é incomparavelmente maior. Fecho com esta conclusão: sentimento e glória. O sofrimento na vida cristã é entendido não como um fim em si mesmo. Não viveremos eternamente nesse sofrimento. O sofrimento tem começo, tem meio, tem fim. Ele passará. 2. Mas compreendemos o sofrimento como um caminho de purificação. Ou seja, Deus tem uma purificação. Como o ouro que é posto no fogo e aquela, à medida que se aumenta a temperatura, né, com o calor do fogo, toda a impureza vai saindo desse ouro, ele vai se tornando cada vez mais valioso. A aprovação tem esse objetivo de tornar-nos cada vez mais puros, mais íntegros, mais valiosos, já que o caráter de Cristo vai crescendo em cada um de nós. Então há crescimento e, ultimamente falando, leva-nos, conduz-nos para essa esperança da glorificação com Cristo, glorificação por meio do arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpos glorificados, em que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, em corpos glorificados subiremos para estar com o Senhor. Ok? Posto então este importante tema dentro do que estamos a analisar nas epístolas universais, já carregamos aí para a nossa edificação e compreensão dois temas importantes. Se você não assistiu a primeira aula, onde fazemos a introdução com todo o arcabouço metodológico, se você não estudou ainda a segunda aula, onde trabalhamos o conjunto de temas fé e obras em Tiago, passe por lá e estude. Esta é a nossa terceira aula, onde estudamos este importante tema do sofrimento e da glória em Tiago, aliás, em Pedro, não é? Na primeira epístola pedrina. Espero muito ter contribuído com sua edificação, que o Senhor Deus ele continue lhe abençoando e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.